Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quarta-feira, tá chegando a hora da estreia do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, mas primeiro vamos passar algumas informações importantes aqui. Cruzeiro joga contra o Betim no final de semana, o jogo confirmado para domingo, e a partida vai ser mesmo na Arena Veracruz em Betim. Uma última vistoria definiu que o Cruzeiro terá inclusive uma carga aí de visitante na Arena Veracruz. É uma carga bem pequena para o torcedor do Cruzeiro. Serão 3.750 ingressos, 375 para o torcedor do Cruzeiro. O jogo no domingo é jogo que passou a ser aí muito importante para o Cruzeiro para tentar a classificação para a semifinal. É obrigação, né, Cruzeiro? Pelo amor de Deus. Para a semifinal do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro anunciou hoje a sua nova diretora de futebol feminino, a Luísa Parreiras. Ela estava no Internacional, já trabalhou no América, foi contratada oficialmente, assume o lugar que foi da Bárbara Fonseca, que acabou indo para a equipe do Grêmio. E agora, Luísa Parreiras, então, a nova diretora de futebol feminino, chega com um projeto já com a casa arrumada. E aí vamos acompanhar e torcer para que o trabalho dela possa surtir efeito aí no time feminino do Cruzeiro, que este ano vai disputar a Copa Libertadores Feminina. Sobre a preparação do Cruzeiro para o jogo diante da equipe do Botafogo, um retorno e ainda uma ausência. Os três jogadores aí que estão nesta fase aí de recuperação, um totalmente liberado, o Matheus Henrique, que já foi relacionado inclusive, fica como opção no banco diante do Botafogo. Vidalba ainda não foi relacionado, o jogador precisa pegar confiança também com esse retorno aos treinamentos depois da lesão ligamentar no tornozelo. A expectativa não deve ser relacionado para o jogo contra o Betim, para a semana que vem contra o Coritiba. E o mesmo vale para Luiz Sinisterra. O atacante já vem trabalhando com bola, em alguns momentos com o grupo, e existe a expectativa de que ele possa ser liberado para a semana que vem também, para o duelo diante do Coritiba, e aí retornando aos poucos, ganhando minutos. Os três aí estão bem fisicamente. O Vidalba é só essa questão de pegar confiança, pelo menos é a informação que vem do Cruzeiro, por isso não foi relacionado. Não tem necessidade de forçar, acho, lá em Betim, contra a equipe do Betim na Arena Veracruz. E o Matheus Henrique, uma resposta muito boa, também um tempo menor que ele ficou afastado do jogo do Pouso Alegre para cá, e por isso já foi relacionado para este compromisso. Técnico Tite só vai confirmar o time nesta quinta-feira. Fica a expectativa quanto a Gerson. Continua no banco ou já entra iniciando? É um fator aí que temos que aguardar. O Gerson, obviamente, veio para ser titular nesse time do Cruzeiro. Aos poucos isso vai acontecer. Será que já contra o Botafogo? Interrogação, mas é fato que não vai demorar. Se não for contra o Botafogo, muito em breve o Gerson deve figurar aí como titular nesse time do Cruzeiro. Aí é ver o que o Tite vai fazer. Se sai para ele jogar pela beirada, se ele vai jogar por dentro, ou se ele tira o Christian da beirada, coloca o Christian atuando por dentro e aí saca um dos volantes. Então, algumas situações ainda no campo da especulação. Se tiver mudança mesmo, vai ser, penso, essa questão do Gerson, se for, né, alterar o time em relação ao que vinha jogando. Para a gente fechar, Cauã Prats, muita especulação vem acontecendo sobre esta negociação que ainda não está sacramentada, porque a parte do Cauã tem uma última conversa com a equipe do Borussia Dortmund. Cruzeiro e clube alemão já chegaram em todos os termos possíveis para o negócio. Falta aí a parte do jogador. E muita gente chegou a comentar que o staff, o entorno do jogador forçou para uma negociação. A informação que a gente tem é: a venda acontece por um consenso entre as partes. Se o Cruzeiro não topasse, da parte do Cauã, ninguém iria forçar nada, até porque ele tem contrato até agosto do ano que vem. E o Cauã, com o seu staff, em momento algum, eles pensaram em, vai ficar aí até terminar o contrato, sair livre pela porta dos fundos. Isso, repito, conversando com pessoas do entorno do atleta, todos foram categóricos em desmentir esta possibilidade. O Cauã
ele tende a ser negociado com o Borussia Dortmund, uma negociação muito bem encaminhada, porque é um desejo também do Cruzeiro. Se o Cruzeiro não quisesse, o atleta iria continuar, poderia conversar para uma renovação sem qualquer tipo de problema. Claro que o staff do jogador e o próprio jogador, eles veem como ótimos olhos a proposta do Borussia Dortmund, porque sabe que é um clube aí importante lá no futebol europeu e pode ser uma porta para buscar algo ainda maior lá na Europa. Tá falado, pessoal? Vamos lá, Milton, falar desse Cruzeiro Vamos que lá, faz né? o último treinamento antes desse duelo contra o Botafogo de amanhã. Cruzeiro treinando agora na Toca da Raposa 2, depois tem aquele almocinho bom lá da Toca que o pai do Gerson tá apaixonado. Nova cozinha lá, E né? aí o Novo Cruzeiro já repertório. concentra, viagem, voo fretado pro Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo na quinta-feira, primeira rodada do Campeonato Brasileiro e com algumas novidades, tá? Uhum. Você perguntou Vamos lá. do Vidalba. Sim. Falou que tá no seu time ideal, né? Sim. Seu time ideal para enfrentar o Botafogo já teria o Vidalba, independente da condição física dele. E o Lucas Vidalba, nessa semana, nos treinamentos de segunda, terça e no treino de hoje, treinou de forma integral com o grupo do Cruzeiro. Então, realizando treinamentos com bola, tudo certinho lá na Toca da Raposa 2. O Vidalba muito bem recuperado já da sua lesão ligamentar do tornozelo esquerdo, que aconteceu naquele penúltimo jogo da temporada do Cruzeiro, jogo contra o Corinthians no Mineirão. E o Vidalba já treinando normalmente com o grupo e deve, inclusive, estar na relação dos jogadores para esse jogo de amanhã contra o Botafogo. Bom. Realmente, acho que, para mim, o Vidalba e o Fabrício Bruno são aqueles... Os zagueiros que são os dois que deram uma liga boa ali. Não que o Jesus seja ruim, não é isso. O Jesus vai, aos poucos, aí melhorando, né, a condição. Mas, na minha visão, ainda assim, seria Vidalba e Fabrício Bruno aí para a zaga do Cruzeiro. Amigo, Tá? você vai ter que tomar um banho de água benta. Você está dizendo que Jesus pode até ser ruim? Não faça isso, irmão. O zagueiro Jonathan Jesus, não. Ele não é ruim, ele é bom. Mas Não, ele tá certo. é mais questão de experiência mesmo, né? Mas uma questão é que o Vidalba, com certeza, ele não tem plenas condições físicas para jogar 90 minutos hoje. Certo. O Vidalba tá voltando de lesão, por mais que ele tenha aí treinado com o grupo de forma integral nesses últimos 3 treinamentos. E olha que o Vidalba se recuperando em tempo recorde, porque a expectativa, logo ali no final do ano, era que ele voltasse só em março. E agora, final de janeiro, ele já à disposição do Tite aí para entrar em campo. Então ainda amanhã a gente deve ter uma zaga formada por Fabrício Bruno e por Jonathan Jesus. E lembrando, o Cruzeiro até agora jogou 5 jogos na temporada. O Jonathan Jesus foi o único jogador que atuou nesses 5 jogos. Todos, né? Como titular. O Japa também atuou nos 5 jogos, mas entrando do banco. Então a zaga do Cruzeiro nesse momento, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Pessoal que está nos acompanhando aí pela live, tá vendo na tela, Matheus Henrique também de volta aos treinamentos, treinando com o grupo de forma parcial ainda, tá? Matheus Henrique tá na fase final da recuperação de uma contratura na panturrilha esquerda, que ele sofreu contra o Pouso Alegre no primeiro jogo da temporada. Então já iniciando ali os trabalhos com bola, os trabalhos com o grupo, mas ainda de forma parcial. E outro cara também que está treinando de forma parcial é o Sinisterra. Pré-temporada especial, a gente já falou sobre isso aqui, uma medida adotada pelo departamento médico do Cruzeiro para que o Sinisterra possa atuar nesse início de temporada sem mais lesões, sem mais problemas físicos. Prazo para chegada Ficar liberado? é fevereiro. Mês que vem, tanto o Matheus Henrique quanto o Sinisterra já podem estar à disposição do Tite. Vamos aguardar aí para ver, né? O Milton, ele Como que tem o Sinisterra vai voltar. uma certa quedinha pelo Sinisterra. Mas é bom jogador, muito Mas, bom. assim, bola por bola, Milton, lá ele. Sinisterra, Wanderson ou Arroio ali pelo lado esquerdo? 100%, todo mundo. Se tiver 100% todo mundo, 100%. Sinisterra. Também eu tô Sinisterra, contigo. ele é mais técnico, é um jogador. O Arroio é aquele cara que faz a rabisca lá, né? Vai pra cima, bota o pé na bola, né? Dá aquela, né? Mas o Sinisterra, em termos de pro time em si, a construção ali, ele chega, faz
ele gosta muito de fazer aquele facão e Sinisterra emenda fez no gol. algum bom jogo com a camisa do Cruzeiro? Ele chegou a fazer um jogo bom, mas é porque ele se machuca muito. É, ele o problema é que ele não, tem uma jogou, sequência. ele não jogou um jogo de 90 minutos. Exatamente. Nenhum. Ele jogou 14 jogos pelo Exatamente. Cruzeiro. É. Não completou 90 minutos Mas nenhum. você Mas percebe... algum banco. deles, assim, você virou e falou, esse cara é diferente, ele fez Sim. uma jogada, deu assistência, fez gol. Foi Eu o jogo não- contra o eu não recordo. Corinthians, aquele 3-0 do Campeonato Brasileiro. exatamente, Ele foi muito bem. Ele foi muito bem lá. No jogo contra o Bahia, que o Cruzeiro Sim. vira, que tem aquele gol do Gabigol, ele entra, ele muda o jogo, Exatamente. faz o gol de empate do Cruzeiro, inicia a busca pela virada. E Então, sem sequência, né, cara? sem e sem sequência. sequência Joga um, ali, fica 2 fora. Assim, se na falta dele é o Arroio, né? No caso aí, né? Aí vai o Arroio. Você não colocaria o Wanderson de titular, porque não, o como o Wanderson, Tite cara, vem colocando? depende muito do que o Tite quer. Quando você precisa de ter aquela marcação mais forte também, o Arroio também volta, ajuda na marcação. Sim. Mas é questão de Você quer o time criação arroiado, mesmo. né? É um time arroiado. Parabéns pela é horrível essa. Na hora que a bola tá no pé, a gente sabe que o Arroio ele pode entregar mais que o Wanderson. Sim, mas é isso que eu tô te falando, nesse aspecto, entende? Sim. Então, depende muito. O Jardim adorava o Wanderson e o Christian, pro estilo de jogo dele. Mas quando você passa a ter mais controle da bola, então, óbvio que você vai ter mais, vai privilegiar, vamos dizer assim, mais o jogador técnico, né? Tô com você. Porque você vai criar mais, você terá mais oportunidades ali. Então, eu acho que é por aí, né? Então, olhando dessa forma, seria o Sinisterra primeiro, depois o Arroio. Pra mim é isso mesmo, todo mundo 100% e a gente espera que a partir de fevereiro todo mundo possa ficar 100% e aí à disposição do técnico Tite para que o Cruzeiro possa ter um elenco um pouquinho mais encorpado Isso é verdade. para esses jogos de quarta e domingo, que o Cruzeiro vai começar a enfrentar agora com o Campeonato Brasileiro no meio de semana e até passando a agenda do Cruzeiro aí pro pessoal. O Cruzeiro pega o Botafogo fora de casa na quinta, próximo jogo pelo Brasileiro, Coritiba em casa, depois Mirassol fora de casa e depois o Corinthians, os 4 primeiros jogos do Cruzeiro no Brasileirão, enquanto tem Campeonato Mineiro também aí nesse meio. Então é uma agenda muito difícil, precisa muito mais do que somente 11 jogadores, né? Exatamente. Questão disso, o Cruzeiro tem que temer o Botafogo, por exemplo, aqui, ó, Neto, Matheus Ponte, Barbosa, Nilton, Vitinho, Alan, Danilo, Alex Telles, Arthur, Santi Rodrigues, Montoro e Arthur Cabral. Esse time mete medo no Cruzeiro? A gente vai até falar um pouco mais desse time do Botafogo amanhã, trazer um pouco mais de informações atualizadas, mas uma realidade é que o Botafogo não ganha do Cruzeiro desde 2016, né? É mesmo? Tem 10 anos que o Botafogo não ganha do Cruzeiro e tem 15 anos que Ah, o Newton quanto Santos... mais tempo não Aí é ganha, melhor. mais perto ele tá de ganhar, ué. Tabu foi feito pra ser quebrado, já diz a máxima do futebol. Beleza, então tá. É o que vai acontecer amanhã com o Palmeiras, deve ser, né? Não, mas aí o Palmeiras sempre ganha, né? Então, Não, é sempre diferente. não, mas o Palmeiras ganhou na última. De vez em quando a gente ganha deles. Pra gente arrematar esse primeiro tempo do Cruzeiro, vamos falar de uma notícia triste. Tem uma musiquinha triste aí, Vini, pro Milton? Milton vai ficar chateado. Porque o atacante Fernando, do Cruzeiro, campeão... Faz voz triste, faz voz triste. O atacante Fernando, do Cruzeiro, campeão e destaque da Copinha, não deve permanecer no clube. A gente pôde apurar hoje pela manhã, trazer informação trazida inicialmente pelo meu amigo João Paulo, lá do Diário Celeste. O Fernando tem negociações para deixar o Cruzeiro, o modelo de negócio, se vai ser um empréstimo, uma venda, ainda não foi definido pelo clube. Algumas propostas chegaram, mas o Fernando está mais inclinado a ser negociado para Portugal, para o futebol português, mas uma certeza é que ele vai deixar o Cruzeiro depois de ter sido destaque campeão da Copinha, Milton. Então, você colocou o dedo na cara do Myron Freitas ontem. Myron Freitas é do Botafogo. Que agora tá no Palmeiras. Botou o dedo na cara do Myron César ontem, cobrando explicações a respeito da não utilização do Fernando. E a explicação é simples, ele está em negociação, está saindo do Cruzeiro, quer algo melhor para a vida dele. Perfeito. Agora, um bom jornalista, que deveria ser você, não fez uma pergunta como eu fiz, que é realmente pressionar e ter uma resposta, né? E eu perguntei para ele, e a situação do Fernando? Então você vê que ele meio que segurou um pouquinho, porque ele sabia que isso aí já estava rolando, essa negociação, mas não podia falar, alguma coisa. Né? Então tá aí o Arthur hoje dando essa notícia. Mas quem é o bom jornalista? É você, então? Não, eu não... Eu tô passando para você isso aí. Arthur, então o que acontece? Tem o time?
Não, é futebol português. Esse time não foi revelado, a gente não conseguiu encontrar Fernando, a gente não conseguiu Que você ainda acha que é um valor acesso bom, a essa Fernando? informação, mas ainda também não está definido se o Fernando será emprestado pelo Cruzeiro ou de fato vendido. O Cruzeiro discute esse modelo de negócio ainda internamente. Pode vendê-lo com aquele ainda com uma porcentagem, porcentagem, né? como foi feito Sim. com o próprio Cauã Prates. Acho Isso que é a também melhor é solução, cogitado. cara. Eu acho que é a melhor solução. Eu acho que o Fernando tem capacidade de chegar lá e arrebentar e ser vendido depois para um clube e o Cruzeiro faturar mais. E o negócio do Cauã pode melar, Arthur? Não, porque eu ouvi falar que ele tem ainda discussão de algumas coisas de valores com o Borussia dele mesmo e tal. O Jorge Nicola até trouxe isso hoje de manhã, que o staff do jogador ainda não tem uma definição quanto ao negócio fechado. A gente pode ouvir o Nicola agora? Não solta o Nicola. Quero falar agora sobre Cauã Prates. O Cruzeiro dá o negócio com o Borussia Dortmund como praticamente fechado. O staff do jogador não, assegurando que ainda faltam partes importantes a serem resolvidas. De qualquer forma, queria trazer novidades da parte cruzeirense. A Raposa entende que o negócio está praticamente fechado por 9 milhões de euros fixos ou 56 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus, isso equivale a quase 19 milhões de reais. Raposa ainda fica com um percentual de mais-valia. O que significa isso? Se o Dortmund vender o Cauã Prates com lucro, o Cruzeiro fica com uma parte desse lucro, não consegui descobrir qual o percentual que terá direito o Cruzeiro. Quis entender, antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa quarta-feira, por que o staff do Cauã ainda não dá o negócio como fechado. As condições financeiras oferecidas ainda impedem esse anúncio de forma oficial. Um jogador de só 17 anos de idade que fica pelo menos até o mês de agosto, quando completa 18 anos de idade. Ele faz aniversário no dia 12 de agosto. Normal. É isso. Ainda precisam ser discutidos, né? Entre o jogador, o staff do jogador e o clube alemão. Mas o Cruzeiro dá o negócio como basicamente fechado. Vai rolar, cara. Só falta assinar. Vai rolar. Eu acho que isso aí faz parte, é normal. O empresário ali, o staff do jogador, ele vai, claro, chegar lá pro... Se ele foi vendido por esse valor, vai puxar um pouquinho aí questão de salário, de valores, isso aqui. Agora, né? o menino tá indo para um baita de um país, né? Então, assim... Muito bom para se desenvolver. Exatamente. Você dá o negócio como fechado ou pode melar, Milton? Não, está concretizado. Boa, Milton. Boa, saiu garoto. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.